Boa noite, irmãos. Quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui de novo. A última vez que eu estive aqui pregando foi em agosto de 2015 e parece que foi há pouco tempo. E eu estou muito feliz em poder estar aqui de novo. Agradeço os irmãos pelo convite, pela confiança, e a minha oração é para que todos nós sejamos edificados pela palavra de Deus e possamos ouvir a sua voz. Irmãos, eu quero pensar num texto que está ali no primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Primeiro Reis, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos aqui. O texto é um pouco longo, mas necessário para que nós possamos captar todo o estudo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Nossa leitura começa no versículo 22, que diz o seguinte: Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, pessoalmente o disseste, pelo teu poder cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo: Não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração que do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje teu servo diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Versículo 41. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido e orar voltado para esta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho por que o enviares, e orar ao Senhor voltado para esta cidade que tu escolheste e para a casa que eu edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus a sua oração e a sua súplica e faz justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra dos seus inimigos que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste, para a casa que eu edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhe justiça. Perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e move tua compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles. Porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. Para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel,
a fim de os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a sua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito nossos pais. Até aqui, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender a sua palavra. Irmãos, a oração de Salomão aqui nessa ocasião, na inauguração, na dedicação do templo, é com certeza uma das orações mais belas que a palavra de Deus nos registra. Não apenas por ser uma das maiores orações, mas porque é uma oração carregada de uma visão correta de Deus e do ser humano. É uma oração com belas palavras, mas que não é apenas belas palavras, são belas verdades que são tratadas aqui. É uma oração que nos serve de um modelo para que nós aprendamos a orar dessa maneira também. E eu tenho certeza que é uma oração feita com sabedoria, porque a Bíblia nos diz que Salomão foi um dos homens mais sábios que já existiram. E nós estamos diante de um dos momentos mais marcantes da história de Israel, porque a nação passava por uma instabilidade muito grande política. Tudo estava estável, estava tudo bem. Com Salomão, o reino de Israel atingiu o seu maior território, o seu maior ponto de prosperidade, e ainda havia sido inaugurado o templo que Davi tanto quis construir. Então a nação estava em festa, era um momento de alegria, era um momento de júbilo, e Salomão está orando nesse momento. E eu quero olhar para esse texto sobre dois pontos de vista, sobre duas perspectivas. Primeiramente, eu quero olhar para o tema dessa oração, e o tema dessa oração, sem dúvida, é o templo. Salomão está orando na dedicação do templo e ensinando coisas a respeito do templo. Então eu quero olhar para o tema dessa oração, em primeiro lugar, e ver como o templo ele se relaciona com a igreja nos nossos dias. O templo é muito importante no Antigo Testamento, mas o que ele significa para nós hoje como igreja, no século 21, no Novo Testamento? Essa é a primeira parte. E num segundo momento, num segundo ponto de vista, eu quero olhar para o propósito dessa oração. Essa é uma oração que tem um propósito, e o seu propósito é ensinar. É uma oração didática. Salomão ele ora em voz alta, e essa oração é registrada porque o propósito é ensinar. Ensinar o povo que agora estaria se relacionando com Deus através de alguns atos feitos no templo. Então, é uma oração que nos ensina a respeito de adoração. Se o Senhor nos permitir, amanhã cedo nós tratamos desse segundo ponto de vista, olhar para princípios de uma adoração cristã nesse texto. Mas hoje eu gostaria de pensar, então, entre a relação bíblica que há entre o templo, que é uma figura, e a sua realidade para a igreja nos dias de hoje. Quando nós começamos a comparar as coisas, nós vemos que o templo ele é carregado de figuras, de simbolismos, e esses simbolismos, sem dúvida, apontam para uma realidade maior no Novo Testamento, que é a realidade do Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu quero destacar através de 6 correlações entre o templo e o Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nos aprofundarmos no texto, nós precisamos entender a dimensão e o impacto que o templo em si ele representava para a comunidade de Israel naquele momento, naquela cultura. O templo ele vem para ser um substituto fixo do tabernáculo. E assim como o tabernáculo, ele tinha o mesmo propósito. Deus ele institui o tabernáculo quando tira Israel do Egito, quando Israel está no meio do deserto, porque Deus estava formando o caráter de um povo que estava no Egito há mais de 400 anos, e que sem dúvida nenhuma foi contaminado pela cosmovisão egípcia das coisas. Os egípcios tinham deuses para todas as coisas, e Deus está mostrando para o seu povo que ele é o único Deus. Os egípcios também, eles para se achegarem aos seus deuses, eles tinham que procurar alguns sacerdotes, algumas pessoas importantes. Não era tão simples o acesso aos seus deuses. Deus está mostrando por meio do tabernáculo que Deus, apesar de ser transcendente, de habitar nos céus, Deus está preocupado com o ser humano e Deus habita também no meio do seu povo. O tabernáculo ele vem para mostrar que Deus habita e se relaciona com o seu povo, mesmo sendo transcendente. O templo vem com o mesmo propósito. Deus quer mostrar por meio do templo
que Israel poderia se relacionar com ele. De fato, o templo e o tabernáculo eram um lugar onde se podia relacionar-se com o Deus invisível de maneiras visíveis. E existiam atos realizados no templo para isso, como as ofertas, os sacrifícios, os holocaustos, as festas solenes, os votos que eram feitos no templo, as orações. Tudo isso era uma maneira de se relacionar com Deus, e tudo isso era uma representação visível de que Deus habita com o seu povo, que Deus se preocupa com o seu povo, que Deus quer se relacionar com o seu povo. É importante nós destacarmos também que, diferente das religiões pagãs existentes na época, Israel nunca entendeu que o templo era o lugar onde Deus habitava mesmo, literalmente. Que Deus não estava habitando pessoalmente no templo. Porque o povo de Israel compreendeu muito cedo que Deus, ele não habita em casas feitas por mãos de homens. Que Deus, ele está nos céus. Por isso, Salomão, durante 7 vezes na sua oração, ele usa a expressão: ouve tu dos céus, lugar da tua habitação. Então há o reconhecimento de que Deus habita nos céus, e que o templo não é a habitação de Deus, mas é uma representação dela. Uma representação dela. E eu creio que a definição que melhor ilustre para nós o que o templo significava para Israel, seja a que o escritor D.A. Carson escreveu. Ele diz que o templo era o lugar onde a necessidade humana e a misericórdia divina se encontravam. Por meio de todos esses atos, onde se relacionava com Deus no templo, era o lugar onde a necessidade humana encontrava-se com a misericórdia divina. Isso é muito importante para nós, porque isso vai trazer para nós uma lição grandiosa em relação ao templo. Nós estamos diante da inauguração do primeiro templo, mas quando nós olhamos para a história, nós vemos que Israel teve 2 templos. Esse primeiro, construído por Salomão, e o maior deles foi destruído em 586, mais ou menos, antes de Cristo, por Nabucodonosor, da Babilônia. E nós temos os relatos bíblicos dessa destruição do templo. Ele não durou muito tempo. Depois da restauração de Israel, da volta de Israel para o seu território, foi construído um segundo templo por Zorobabel nos dias de Esdras e Neemias. Nós encontramos isso nesses livros também. E esse segundo templo era menor que o primeiro, era menos imponente, mas tinha também o mesmo significado, a mesma importância. Esse templo ele foi reconstruído por Herodes, e era o templo nos dias de Jesus, o templo reformado de Herodes. Mas esse mesmo templo foi o templo que Jesus olhou e disse que sobre aquele templo não ficaria pedra sobre pedra. E cumprindo aquilo que Jesus disse no ano 70, por responsabilidade do general Tito, esse templo também foi destruído, restando apenas um pedaço do muro de arrimo, um pedaço externo, que é reconhecido hoje como o Muro das Lamentações. Então o templo não existe mais. O templo não existe mais. Então qual é a importância dele para a igreja cristã dos nossos dias? Quando nós começamos a olhar para o Novo Testamento, nós já não encontramos tantas referências a ele como nós encontramos no Antigo Testamento. Basta olhar para os Salmos são claras referências. A maioria dos salmos fala alguma coisa ou alguma relação com o templo. Mas no Novo Testamento nós não encontramos mais essa relação. E nos evangelhos a única referência que nós encontramos falando do templo é quando o templo geográfico está ali naquela situação também. Nós encontramos, por exemplo, Jesus purificando o templo, expulsando os comerciantes do templo. Jesus falando algumas coisas sobre o templo, mas nós não encontramos o mesmo tipo de relação. Por quê? Porque a igreja entendeu que o templo ele foi uma figura e que essa figura se tornou realidade para ela através da pessoa de Cristo. Então eu quero pensar em 6 verdades aqui, 6 relações que o templo tem com a pessoa de Cristo. Tomando por base que o tabernáculo em si é carregado de significados de Cristo, e o templo substitui o tabernáculo, o templo também nos fala de Cristo. E nos fala de Cristo primeiramente porque Salomão inicia a sua oração falando que o templo era um lugar de representação da presença de Deus. Por isso ele fala que é a casa onde Deus escolheu para pôr o seu nome.
E com isso ele está dizendo que o templo representava a presença de Deus. Como nós vimos, não era a presença de Deus, mas era um símbolo da presença de Deus. Deus não habitava ali, mas ali era uma forte representação por meio dos atos que eram realizados ali e por meio também dos sacrifícios e da Arca da Aliança, que tinha um simbolismo muito forte de que Deus habitava e era pelo seu povo. O próprio texto nos dá essa pista de que esse lugar era tratado como presença de Deus, porque pouco tempo depois que o templo foi inaugurado, quando se colocou a Arca da Aliança ali no Santo dos Santos, uma nuvem espessa tomou conta daquele lugar, e essa nuvem espessa, o texto nos diz que é a glória de Deus, de maneira que nem mesmo os sacerdotes podiam ministrar ali. A mesma coisa acontece em Êxodo capítulo 40, quando o tabernáculo é instituído. Então, ali representava firmemente a presença de Deus, mas apenas representava. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos a realidade disso. Porque em Cristo não há representação da figura de Deus. Em Cristo há a verdade da presença de Deus. Porque Cristo é Deus, mas Ele se fez carne e habitou conosco. Lá em João capítulo 1, versículo 14, o versículo que diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, o verbo grego habitou é o verbo tabernacular. E tabernacular é uma clara referência a tabernáculo, a templo. Então, Deus habitou conosco e fez isso por meio da própria presença do Senhor Jesus Cristo. Ele viveu entre nós e Ele mostrou-nos a sua glória. Irmãos, é uma verdade magnífica, grandiosa. É algo que a nossa mente ela não consegue entender muito bem. O fato de que o Deus, que nem os céus dos céus podem conter, se fez carne e habitou entre nós e nos mostrou a sua glória. É uma verdade grandiosa que se cumpriu em Cristo. Em Cristo, a presença de Deus ela deixa de ser uma figura e ela se torna uma realidade. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco e habita conosco. Israel tinha uma figura da presença de Deus. Nós temos a realidade que é Cristo, o Deus conosco, que nos prometeu estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há uma segunda verdade aqui que nos ilustra também a Jesus Cristo como realidade da figura do templo. Salomão começa adorando ao Senhor pela sua fidelidade. E a fidelidade de Deus é evidenciada no fato de que Deus guarda a sua aliança para com Israel. Perceba as palavras de Salomão logo no início, nos primeiros versículos 22, 23, 24. Ele está exaltando Deus porque Deus é fiel. E porque Deus cumpriu as suas promessas. Primeiramente, Ele cumpriu as suas promessas para com Davi, que se dispôs a construir o templo, mas foi proibido pelo próprio Deus. E naquele mesmo ato, Deus diz, olha, você não vai construir, mas o seu descendente vai, o seu filho vai. E nesse momento a construção termina, então Salomão está exaltando Deus pela sua fidelidade em cumprir a sua promessa. Mas Salomão também destaca uma outra promessa que vai além. Essa promessa é a promessa do versículo 25, que diz, agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como tu andaste. Há a citação de uma promessa que Deus fez a Davi, quando Davi se dispôs a construir o templo. Quando nós olhamos para o texto de 2 Samuel, capítulo 7, ali no capítulo 7, o texto nos diz que Davi estava em paz com seus inimigos, estava habitando numa casa de cedros, num palácio luxuoso, e ele começa a enxergar algumas coisas. Ele fala, olha, como eu posso habitar numa casa de cedros, sendo que a arca do Senhor está habitando numa tenda? Eu quero construir um palácio, um lugar, um templo digno de hospedar essa presença, esse símbolo da presença de Deus que é a arca. Davi reconhece uma coisa que nós muitas vezes não reconhecemos. Nós muitas vezes nos preocupamos conosco primeiro e com o nosso conforto e muitas vezes nos esquecemos das coisas de Deus e colocamos isso em segundo plano.
quando Davi propõe essas coisas no seu coração, Deus o honra e Deus lhe faz essa promessa, dizendo que naquele momento em diante, se os descendentes de Davi cumprissem as leis de Deus e andassem no mesmo caminho que Davi andou, não faltaria sucessor no trono de Israel. Há uma ligação bastante clara, então, entre o templo e a família de Davi, a geração de Davi, não é? Mas a maior ligação está no fato de que Cristo, ele é o descendente de Davi que cumpriu essa promessa. Quando nós começamos a olhar para essa promessa, ela tem dois aspectos. No primeiro momento, ela fala mesmo da descendência de Davi, e ela impõe uma condição sobre a descendência de Davi. E nós sabemos que nesse aspecto a promessa não foi cumprida, porque a condição não foi satisfeita. O próprio Salomão peca e não anda nos caminhos de Davi, seu pai. E o próprio Salomão vê o seu reino sendo dividido. E o seu filho Roboão já não consegue mais ter controle, o mesmo controle que Salomão tinha. Então, há um enfraquecimento, e a dinastia de Davi vai aos poucos se deteriorando, e no Novo Testamento quem comanda Israel já é o Império Romano, e o imperador que está ali coloca Herodes, que não tinha absolutamente nada a ver com Davi, nem com a família de Davi. Então a promessa no sentido literal, a promessa para a família de Davi, ela não se cumpre, mas essa promessa vai além, e fala de alguém que foi capaz de cumprir muito mais e fazer muito mais do que Davi fez, daquele que honrou o nome de Deus sobre todas as coisas, e daquele que é o descendente de Davi, que reina sobre o seu povo e para sempre. A promessa divina para Davi, ela tinha como objetivo final o reinado, não de uma família de um rei israelita, ela tinha como alvo o reinado do Salvador do mundo. Davi e seus descendentes, eles se assentaram sobre tronos humanos. O Senhor Jesus Cristo está assentado sobre um trono celestial. Os descendentes de Davi edificaram lugares, casas, palácios de pedra. O Senhor Jesus Cristo edificou uma igreja. Os descendentes de Davi reinaram sobre um pequeno povo durante um pequeno espaço de tempo, mas o Senhor Jesus Cristo reina eternamente e reina sobre todo o mundo. Ele é o descendente perfeito de Davi que cumpre essa ligação com o templo, e ele não é apenas a presença de Deus conosco, mas é aquele que vem para nos salvar, reinar para toda a eternidade. A oração continua, e o rei agora suplica para que o Senhor ouça as orações que os seus servos, que o seu povo fizesse naquele lugar. Portanto, ele vai tratar aqui de várias situações em que o povo poderia estar e que o povo poderia orar. E ele está clamando para que o Senhor ouça as orações feitas ali no templo. E de fato, por tudo que o templo representava, ele sempre foi considerado em Israel como o local mais apropriado para se fazerem orações. Não obstante, Isaías capítulo 56, versículo 7, citado por Jesus também no Novo Testamento, diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, o templo era associado à oração. E quando a distância impossibilitava o israelita, o judeu, a orar no templo, ele orava com o corpo na direção do templo, voltado para o templo, num gesto de reverência ao lugar que simbolizava a presença de Deus. O próprio Daniel tinha esse costume. Lá no capítulo 6 de Daniel, diz que ele orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, voltado para o lugar do templo. E muitos rabinos fazem isso até hoje, mas voltados para o lugar onde era o templo, obviamente. Mas a realidade é que Deus, ele não precisa e ele não valoriza esses gestos, que o lugar onde o corpo humano se volta, a posição que nós estamos, o lugar que nós estamos para ouvir a sua oração. E eu creio que nem mesmo o judeu acreditava nisso, o judeu que conhecia mesmo a Deus acreditava nisso. Mas ele tinha essa atitude, Salomão está orando por isso, né, e dizendo: quando o teu povo orar, voltado para esta cidade, voltado para essa construção, ouve dos céus. Isso está relacionado porque o templo tinha o santuário. O templo tinha o lugar onde as orações, o judeu cria,
por ser a representação de Deus, era o lugar onde Deus escutava mesmo as orações. O templo funcionava mais ou menos como um porto seguro onde se podia orar, se podia confiar os pedidos a Deus, se podia fazer os votos a Deus. Isso se relaciona com Cristo no seu mais sublime aspecto, porque Cristo, ele não é apenas aquele que ouve as nossas orações, não é apenas aquele que nos ensina a orar, mas é aquele que intermedia as nossas orações, é aquele que é o nosso mediador entre nós e Deus. Por isso ele nos manda que nós oremos em seu nome. Por isso ele intercede ao Pai por nós. Por isso, quando nós pecamos e confessamos o nosso pecado a Deus, ele é o nosso advogado, que nos defende, que nos representa diante da justiça de Deus, porque ele é o nosso mediador. O templo não funcionava muito bem como mediador de orações, e nem era esse o propósito, porque nós sabemos que não pode haver um outro mediador entre nós e Deus, mas o Senhor Jesus Cristo, ele vem para cumprir com essa figura, e cumprir de uma maneira soberana. Ele é o nosso único e bendito mediador, que nos ouve, que leva nossas orações a Deus. Então o templo se relaciona com Cristo também no fato de que ele media nossas orações. Salomão continua a sua oração, e aqui nós vemos um quarto aspecto em que o templo se relaciona com Cristo hoje no Novo Testamento. E talvez esse seja o maior, o mais sublime e uma verdade mais grandiosa das Escrituras. Porque o Salomão agora ele está orando e suplicando pela misericórdia de Deus diante dos pecados do povo. No versículo 46, ele diz: quando pecarem contra ti, porque não há homem que não peque. E aí ele cita uma situação em que o povo de Israel seria exilado pelos seus inimigos, capturado pelos seus inimigos, e de certa forma isso se torna até um pouco profético, porque isso realmente aconteceu, né? Mas quando ele ora por isso, ele está reconhecendo que o ser humano tem em si uma tendência ao pecado, e que diante da nossa tendência ao pecado, nós precisamos de um Deus misericordioso e de um Deus que nos perdoa. Salomão está orando para que Deus perdoe os pecados do povo. Ele reconhece que não há homem que não peque. E o templo tem uma relação muito clara nesses casos de pecado. Porque o templo era o local do sacrifício. O templo era o local onde um ritual acontecia. Quando o homem ou a mulher pecavam, eles iam ao templo, e ali no templo levavam um animal que deveria substituir a eles, no sacrifício. Ali havia uma identificação, o animal era morto, o sacrifício acontecia, e assim o pecado era perdoado. E isso acontecia vez após vez, dia após dia. Alguns sacrifícios eram feitos anualmente, outros não. Mas o templo se relaciona nesse sentido de que ali era o local para obter-se o perdão dos pecados. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que o templo não existe mais, mas o templo não precisa mais existir. Porque a grande verdade das Escrituras é que um único sacrifício foi feito, um sacrifício perfeito. E foi feito de uma única vez, não num altar de bronze mais de um templo, mas na cruz do Calvário. E por meio desse sacrifício, o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, carregou sobre si os nossos pecados. E quando ele carregou sobre si os nossos pecados, ele entrou na presença de Deus, no santuário de Deus, e nos deu acesso a Deus, não também como nosso Cordeiro, mas como nosso sacerdote, como aquele que nos leva à presença de Deus, como aquele que intermedia para nós, não apenas as nossas orações, mas a graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo vem para nos purificar, vem para trazer a nós um perdão pleno, não que durava apenas alguns dias, não que durava momentos, mas que dura perpetuamente. É por meio de Cristo que nós temos acesso à graça de Deus, que nós entramos na presença de Deus. Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Hebreus 10 nos fala a respeito disso. E é por essa graça que Cristo trouxe a nós, na sua realidade, na sua vinda aqui, na sua obra
que nós temos hoje a comunhão com Deus e o privilégio de adorá-lo, de nos relacionarmos com Ele. Nós não precisamos mais de atos, de ofertas, de sacrifícios para nos relacionarmos com Deus. Nós temos tudo isso por meio da graça de Deus que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe. Da mesma maneira que o Senhor libertou Israel da escravidão do Egito, hoje a realidade no Novo Testamento é mais sublime. Ele livra todo aquele que crê em Cristo, ele livra da escravidão do pecado por meio da sua graça, por meio da obra de Cristo. Há ainda um quinto aspecto aqui que se relaciona com Cristo na figura do templo. E esse quinto aspecto está no versículo 41. Porque Salomão agora deixa de orar apenas pelo povo de Israel e está orando pelos gentios também. O versículo 41 diz: também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Salomão está orando então pelos gentios que viriam até Jerusalém por ouvir falar de Deus e das suas obras. E ele está orando para que o povo que viesse de longe ouça falar de Deus, vá até o templo e ali adore a Deus, e ali tema a Deus. Por isso ele fala para que te temam como o teu povo Israel. Era muito comum naquela época monumentos serem construídos em homenagem a deuses ou a heróis, com o propósito de tornar essas pessoas conhecidas, as pessoas famosas. Muitos povos eram identificados pelos seus monumentos, pelos seus templos que eles construíam. Da mesma forma, Salomão está associando a construção do templo a um lugar onde Deus deveria ser conhecido, o lugar onde o nome de Deus deveria ser proclamado. E está atribuindo a responsabilidade de tornar o nome de Deus conhecido à figura do templo, como um monumento que chama a atenção para o dono daquele lugar, que carregava o nome de Deus. O templo era o lugar onde o nome de Deus deveria ser conhecido, e o propósito disso é que as pessoas ouvissem falar do nome de Deus e temessem a Deus, e crescem no Deus de Israel. Da mesma forma, quando nós olhamos para o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo ele vem para tornar o nome de Deus conhecido e para levar milhões de pessoas a temê-lo também. Ele vem com esse propósito. Ele vem para testemunhar de Deus e para levar pessoas aos pés de Deus, à presença de Deus. João capítulo 17, Jesus está fazendo a sua oração sumo sacerdotal. E ali ele está orando e está dizendo: eu dei-lhes a conhecer o teu nome. Ele fala para os discípulos que ele fez com que os discípulos conhecessem o nome de Deus e temessem a Deus. E quando nós olhamos para essa figura, a realidade de Cristo é grandiosa, porque Cristo ele tem esse propósito. Ele vem, torna o nome de Deus conhecido e através da sua obra torna a presença de Deus acessível a todos aqueles que creem. Aqueles que vivem nos seus pecados, aqueles que estão condenados à morte, agora têm a oportunidade de se reconciliarem com Deus por meio de Cristo. Então essa é uma figura que se torna muito clara no Senhor Jesus Cristo também. Ele vem para tornar o nome de Deus conhecido e para levar as pessoas que não o conhecem, não apenas a conhecê-lo, mas a crerem nele, a se relacionarem com ele como seu povo. Uma última referência aqui que nós encontramos ao templo, na verdade, é um contraste. É um contraste, porque, como nós vimos, o templo deixou de existir. O templo foi destruído. E é inquestionável o fato de que essa construção de Salomão era uma obra de arquitetura fantástica, até mesmo para aquele tempo.
Até mesmo para hoje, muitos arquitetos olhariam para aquela obra, pensariam e concluiriam que é uma obra fantástica. Foi construída pelos melhores construtores da época, com os melhores materiais da época, e muito bem calculado, uma construção exuberante. Mas o templo não existe mais. O templo foi destruído. E o contraste aqui, então, que se relaciona com Cristo, é que por mais que o templo tenha sido suntuoso, por mais que a Bíblia use 6 capítulos para falar a respeito da construção do templo, ele deixou de existir, mas o Senhor Jesus Cristo foi morto e tornou a viver. O Senhor Jesus Cristo não pode e não pôde ser abalado por nenhuma das intempéries do ser humano. Os homens tentaram matá-lo, os homens tentaram tirar a sua vida, ele se entregou na cruz, mas ele tornou a viver. E Jesus mesmo ilustra esse contraste em João capítulo 2, 19 a 22, quando um fariseu o questiona a respeito de um sinal. Que sinal você faz para atestar o seu ministério? Que Jesus responde para esse fariseu? Fala, destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Todo mundo fica pasmo. Mas como? O templo demorou 46 anos para ser construído. Como o Senhor vai construir ele em 3 dias? O próprio João coloca um comentário no seu texto e diz que Jesus não estava falando do templo mesmo, de Herodes. Ele estava falando do seu corpo. E que os discípulos, depois da ressurreição de Cristo ao 3º dia, se lembraram dessas palavras de Jesus. Portanto, o contraste aqui é, o templo ruiu, Jesus Cristo jamais poderá ser destruído. E a nossa glória está no fato de que o nosso Redentor vive e vive eternamente. Nada poderá abalá-lo, ele vive pelos séculos dos séculos, ele foi morto e reviveu. A construção de Salomão era corruptível, mas o Senhor Jesus Cristo é perfeito, é incorruptível, e por isso ele pode nos garantir, nos assegurar as bênçãos da sua graça. Cristo é perfeito, e Cristo jamais poderá ser abalado, destruído, como foi o templo. Olhando para essas 6 verdades a respeito de Cristo, então, nós chegamos à conclusão de que Israel ela tinha a sombra, mas hoje nós temos em Cristo a realidade de todas essas figuras, que é o Senhor Jesus Cristo. O templo e todas as coisas ligadas a ele apontavam claramente para o Senhor Jesus Cristo e para a obra que ele viria a realizar. E é por meio dele que nós temos hoje, então, a presença de Deus. Não apenas Deus conosco, Emanuel, Deus conosco, mas o acesso a Deus. Não mais através de sacrifícios, de ofertas, de sacerdotes, de um rito religioso. Mas nós temos o pleno acesso a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Ele é o descendente perfeito de Davi, que está assentado sobre o trono do universo e cumpriu a promessa feita a Davi. Ele media as nossas orações e a nossa vida a Deus. É só por ele que nós podemos nos achegar ao Pai. É só por ele que nós podemos ter comunhão com o Pai. Ele media nossas orações. Ele é o nosso advogado quando confessamos os nossos pecados. Ele intercede por nós. Ele é Deus, mas ele deixa a sua glória, se humilha, toma a forma de servo, vem a esse mundo para manifestar a nós de uma maneira sobrenatural a graça misericordiosa de Deus. Ele vem para tornar o nome de Deus conhecido e levar milhões de pessoas aos seus pés, a reconhecerem a sua necessidade e a se converterem a Deus. Ele vem para nos garantir a salvação dos pecados. E ele ressuscitou ao 3º dia, vencendo a morte, nos garantindo a eterna salvação. Irmãos, em Jesus Cristo, a misericórdia divina satisfez as necessidades humanas no seu mais profundo sentido. Se o templo era o lugar onde a necessidade humana encontrava a misericórdia divina, em Cristo, com certeza, isso é muito maior. Porque a nossa maior necessidade, a salvação das nossas almas, nós a encontramos em Cristo. Nós encontramos no Senhor Jesus.
E todo esse ato de condescendência de Deus, todo esse ato de graça de Deus, sem dúvida nos compele a uma resposta a Ele. E essa resposta vem por meio de adoração. E nós, se o Senhor nos permitir, nós veremos isso amanhã, como esse texto ele nos ensina a respeito da nossa necessidade, da nossa maneira correta de adorarmos a Deus. Salomão está ensinando o povo a adorar a Deus. E nós também precisamos adorá-lo, nós precisamos glorificá-lo, nós somos chamados a isso, Deus procura adoradores. Mas se nós possamos olhar para essas figuras de Cristo e possamos ser mais reverentes a Ele, ser mais submissos a Ele, nos relacionarmos com Ele, sermos obedientes a Ele, sermos gratos a Ele. Salomão ora aqui com um coração grato, não é? Muitas vezes nos falta esse aspecto da gratidão. É maravilhoso quando nós vemos nas Escrituras como tudo aponta e converge para Cristo. Como o propósito de Deus, tratado ali em Efésios, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, não está apenas no Novo Testamento, mas vem desde Gênesis e vai até Apocalipse. De fato, todas as coisas estão sendo convergidas para Cristo, em todas as Escrituras, em todos os momentos. Que a nossa vida siga esse padrão, que nós nos rendamos àquele que fez tudo por nós e nos garantiu a vida eterna. E se o Senhor nos permitir, então amanhã nós pensamos num segundo aspecto desse texto. Que o Senhor assim nos abençoe.